Muito interessante. Algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer para todos os amigos e amigas, porque eu acho que, para quem não sabe, segue ele lá, tem uma história de vida fantástica. Enfim, é um indivíduo extraordinário. Veio da construção civil, né, Romani? Tem uma baita história. Enfim, vale a pena seguir esse gigante. Duas perguntas que eu gosto sempre de fazer aos amigos e amigas. A primeira envolvendo o tema da live. Se você pudesse dar alguma dica, uma única, envolvendo hipnose e advocacia, para os amigos e amigas que aqui estão, qual seria, irmão? Excelente pergunta, mas o que eu acredito que não é um negócio que você vai fazer só no curto prazo. Eu acredito no processo de autoconhecimento. Para mim, o que mais mudou minha vida foi começar a investir em autoconhecimento. Se você é advogado, se você tem qualquer profissão, comece. Eu não tenho muito sobre como investir. Então, aí, mais ainda, você tem que investir em autoconhecimento. Porque se você não tem, é justamente pelo aquilo que você não sabe. Começa fazendo cursos, seja na área de venda, seja na área de oratória, seja na área de advocacia, seja na área de hipnose e, principalmente, procura alguém sério na área de hipnose se for fazer um curso de hipnose. Por exemplo, hoje, no Instituto, nós ministramos curso de hipnose também, na área de hipnose transformacional como estilo de vida. Mas para entender que quanto mais você investe em você, isso sempre rende os melhores juros. Você pode ter, é uma coisa que ninguém tira. Se fosse falar, o que mais mudou a minha vida foi ter decidido investir em mim. Ler livros, começar a fazer cursos, começar a praticar também o que está sendo, inspirar. Cada uma hora que você lê ali de um livro, você tem que pegar uma hora e implementar daquilo que você leu, pelo menos uma hora de cada conhecimento que tirar. Isso foi uma das coisas que mais fez diferença na minha vida. Se fosse para falar aqui, qual o legado que você tem que deixar no mundo? O legado que você tem que deixar no mundo é o que você está vivendo hoje. Não é uma frase só, é o que você está fazendo todos os dias. É fruto também do que você tem capacidade de fazer. Isso está dentro da nossa possibilidade, do que a gente sabe, do que a gente se conhece, os pontos fortes, pontos de limitação. É essencial investir em autoconhecimento. Perfeito. Eu acho que nessa pergunta o Romano já respondeu a outra, que eu quero fazer para todos os amigos e amigas que estarão aqui conosco pelo seguinte: eu acredito que todos têm algo a ensinar e a vida, ela envolve uma pluralidade de fatores e a experiência do outro é algo muito importante, que permite que você não caia no buraco, não tome a rasteira, não enfrente uma pedra que o outro enfrentou e pode te dizer qual a melhor maneira de traçar aquele caminho. Então, uma segunda pergunta, acho que o Romano já respondeu até, mas que eu vou fazê-la, é a seguinte: eu faço para todos, para que eu possa me enriquecer. Se você pudesse dar um conselho para o Romano de 10 anos atrás, qual conselho seria, irmão? Seria basicamente essa questão do autoconhecimento, mas uma coisa que eu acredito muito: acredita no seu sonho, acredita em você. Isso é uma coisa, quanto mais eu acreditei em mim, mais eu percebi que eu podia realizar mais. E às vezes, eu vou dar um exemplo de uma história, podia ser várias, mas eu vou dar esse exemplo aqui. Isso é uma história real do Stan Lee. Quem não conhece o Stan Lee, ele é o cara que criou um monte de personagem de super-herói, tipo X-Men, Homem-Aranha, um monte de personagens grandes da Marvel e tudo mais. Na época que ele estava mais começando a carreira, ele já tinha até criado alguns personagens, mas ele ainda não estava no auge dele. E ali ele foi cobrado de criar um novo super-herói, e aí ele criou, na época ele pensou assim, cara, eu tenho que criar alguma coisa. Ele viu uma mosca, a mosca pregou ali na parede, ele pensou, vai ser um homem-mosquito. Aí ele, não, um homem-mosquito não. Ela começou a andar na parede. Ele, caramba, e se o super-herói andasse na parede? Nossa, vai ser o Flyman? Não, Flyman não. Vai ser o Spider-Man, ele pensou. E aí ele criou a ideia, vai ser o Spider-Man, vai ter os poderes de aranha, e começou a pensar num nome legal. Aí depois ele pensou, quem é o Spider-Man? Na época não existiam super-heróis adolescentes e nem super-heróis com problemas, digo, pessoais. Era como se fosse o Superman, a Mulher Maravilha, eram pessoas que na época não tinham problemas. E de repente ele cria o Spider-Man adolescente. O editor lá, o agente, fala, cara, que ideia idiota. Aranha, ninguém gosta de aranha, esse negócio não presta, essa ideia é furada. Não mexe com isso, porque ninguém gosta de aranha. Você lançar um negócio, só se for um super vilão, super-herói de aranha não funciona. Ele escutou isso lá naquela época, super-herói de aranha não funciona. Aí depois, super-herói adolescente, que ideia ridícula. Super-herói já tem que ser alguém que não... As pessoas já têm problemas demais, você vai pôr problema na vida de um super-herói também, de adolescente e tudo mais. E ele ficou com aquela ideia, cara, e se eu buscar fazer isso daqui? Se eu buscar fazer isso daqui?
Na época, ele não deixaram ele publicar. Mas aí ele conseguiu. Tinha uma revista que ia fechar, que ele trabalhava lá, e falou, cara, deixa eu escrever essa revista, ninguém vai ler ela mesmo. Deixa eu colocar. E ele ainda assim colocou. E ele colocou o Homem-Aranha na revista que não ia ser mais publicada, a última edição. E aquela última edição foi a que mais vendeu na época, com um quadrinho do Homem-Aranha. E de repente eles começaram a pedir para ele mais. E isso gerou o Homem-Aranha que a gente conhece hoje. Eu estou dando esse exemplo da história do Stan Lee, porque às vezes a outra pessoa não consegue enxergar o que você enxerga. E o sonho é seu. E a única pessoa que pode fazer isso acontecer é você. E, por exemplo, talvez há 10 anos atrás, eu ainda estava naquele início de carreira na área do desenvolvimento humano. E eu também todos nós temos essas dúvidas. Cara, será que vale a pena me dedicar a isso? Por exemplo, meu pai trabalha na área agrícola. De repente, eu, no meio da construção civil, e eu largar isso tudo para mexer com desenvolvimento humano, que eu dizia que era minha paixão, alguns momentos eu quase duvidei de mim. Eu estou falando sobre isso porque é não duvidar. Se alguém pode fazer, por que não você? E se em algum momento vai acontecer, por que não agora? Então, assumir essa ideia de, cara, se eu tenho um sonho, a única pessoa responsável por isso sou eu. Não é colocar isso na mão do meu pai, não é colocar isso na mão da minha mãe, da minha esposa, do meu filho, de quem for. Estou dando exemplo, eu não tenho filhos ainda, mas eu estou querendo dizer, quando nós damos a responsabilidade, até a frase do Homem-Aranha, grandes poderes geram grandes responsabilidades. Mas grandes responsabilidades, consequentemente, geram grandes poderes. Traz a responsabilidade para você que o poder é seu. E por mais maluca que seja o seu objetivo, faz acontecer. E nem sempre vai funcionar, não. Vai ter coisa, cara, eu tô com essa ideia, vai ser muito legal. Às vezes vai dar errado mesmo. Mas pelo menos você fez. A vida é uma só. Pelo menos você deu o seu melhor. A vida é uma só e se alguém vai fazer a sua história acontecer, você tem um sonho, deseja realizar ele, não espera outra pessoa fazer ele, não. Faz você. E esse seria o recado que eu daria. Perfeito, perfeito. Eu tô até lendo um livro, tô usando ele de apoio aqui, mas vou mostrar para vocês. Estou em déficit com minha leitura. Estou lendo esse livro aqui, O Monge Executivo, já li Como Ser um Líder Servidor e agora estou lendo esse, Uma História sobre a Essência da Liderança. E tem uma situação que é colocada aqui como analogia que eu achei interessantíssima. Uma das pessoas que se encontram no retiro, no qual enquadra geograficamente o enredo do livro, ela diz em um momento, faz um comentário interessante. Ela diz sobre as vantagens de ser o lobo percursor da matilha, o lobo que está à frente. Então, ela diz que existem algumas vantagens de ser essa pessoa idealista, primária, que está à frente de todos. Primeiro, você tem a possibilidade de indicar o caminho para muitos e muitas. Isso é muito interessante. Um segundo ponto que ela coloca, e esse talvez seja o mais extraordinário, você será sempre o primeiro a ver à vista. Sempre o primeiro a se deparar com a maravilha do cenário encontrado, caso você venha encontrar. E o terceiro, você nunca está olhando para o rabo de outro par. Você nunca estará olhando para o traseiro de outro. Dessa forma, você reduz aquela possibilidade de comparação que às vezes te prejudica de forma até substancial, e a gente vê isso principalmente hoje em dia no contexto do Instagram e outras tantas mídias. Quando você é o primeiro a fazer alguma coisa, você não tem ninguém para se comparar, e por isso, às vezes, se dá melhor. É até interessante, esses dias eu escutava, ou lia, não me recordo, um livro do Leandro Carnal, e ele fala uma coisa que é interessante. Ele diz, o Steve Jobs não leu a biografia do Steve Jobs para ser quem foi. Quer dizer, ele foi quem foi porque foi vanguardista e tal e tal. É claro que nós devemos utilizar o padrão dessas pessoas que realizaram grandes coisas para nos orientar. Entretanto, nós constatamos que essas pessoas, às vezes, não leram um manual para chegar onde chegaram. Talvez... Sonhos não nascem prontos. Você tem uma visão, de repente, daqui a 2 anos, a visão muda. Mas se você não caminhar os primeiros 20 metros, você não consegue ver o que tem depois de 20 metros. Perfeito. Perfeito. É como se fosse uma estrada. Você liga o carro, liga o farol. Eu não preciso saber o que tem daqui 1.000 quilômetros. Só que se eu souber dirigir o carro e andar 20 metros, eu consigo andar os 1.000 quilômetros.
Perfeito. Pessoal, Romani, obrigado, meu caro. Tamo junto. Satisfação enorme ter você aqui. Você é um cara extraordinário. Pessoal, quem quiser saber Obrigado sobre pelo hipnose, convite. enfim, hipnose transformacional, quem quiser utilizar isso como ferramenta da advocacia, ferramenta da profissão, ferramenta de vendas, desenvolvimento interno, capacidade de estabelecer network, comunicação mais assertiva, enfim, fala com esse gigante aí, que essa é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa que lida com uma profissão social, uma profissão que exige network, comunicação assertiva e posturas diferenciadas e, acima de tudo, que exige uma postura dissociada do conformismo, que exige uma evolução diária e contínua. Irmão, obrigado demais pela disponibilidade. Grande abraço, fique com Deus, uma excelente resto de quarta-feira e boa noite para você. Ótima noite. Quem também quiser aprender mais sobre a advocacia, ótima oportunidade de seguir aqui, MM Criminal, né? Esse é o perfil profissional. Parabéns demais por esse trabalho que você vem realizando, André. Ótima noite. Tamo junto, viu?